Eu quero lembrar aqui que o Flávio Bolsonaro, ele além de ser alvo daquele inquérito que resultou na denúncia por peculato, lavagem de dinheiro, organização criminosa, ele também é alvo de um inquérito eleitoral que investiga até hoje se o senador cometeu lavagem de dinheiro e falsidade ideológica eleitoral ao declarar seus bens nas eleições de 2014, 2016 e 2018. O que aconteceu em 2019? Esse inquérito avançou. E avançou até chegar na Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Então tem uma reportagem que eu recomendo a todos, de meses atrás, eu mostrei na época do jornal O Globo, ela foi publicada em 15 de maio de 2020. Olha, já vai fazer um ano essa reportagem. O título é Pressão de Bolsonaro na PF do Rio começou após inquérito contra Flávio avançar. Pressão de Bolsonaro na PF do Rio começou após inquérito contra Flávio avançar. E essa reportagem tem os documentos oficiais a respeito desse inquérito. Então, em 24 de junho de 2019, uma promotora, está lá o documento com a assinatura dela, Adriana Alemani de Araújo, pediu que o processo fosse enviado à PF para que fosse tomado o depoimento do Flávio e obtidas suas declarações de rendimentos à Receita Federal. Aí, um pouquinho depois, em 2 de agosto de 2019, o juiz eleitoral Rudibaldi Lovercron, tem um sobrenome complicado, acolheu os pedidos do Ministério Público Eleitoral, que incluíam tomar o depoimento do Flávio, que já deixa o Jair Bolsonaro tenso, sobre esses fatos, e determinou que o caso fosse finalmente enviado para onde? Para a PF do Rio de Janeiro, para que essas diligências fossem realizadas. Vou repetir, agosto de 2019, comecinho ali, dia 2. 2 semanas depois, já estou pulando aqui maiores detalhes da reportagem, 15 de agosto, o presidente Jair Bolsonaro deu suas primeiras declarações públicas sobre a troca que ele queria fazer, e na época houve uma reação, ele não conseguiu, acabou atrasando, mas meses depois acabou fazendo. Ele queria trocar o superintendente da PF no Rio. Falou, todos os ministérios são passíveis de mudança, vou mudar, por exemplo, o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Motivos? Gestão e produtividade. Mentira! Estava mentindo. Estava preocupado com o avanço da investigação sobre o filho primogênito dele e ele queria colocar gente capaz de ligar para ele para dizer como é que anda o inquérito, como ele deixou claro naquela reunião ministerial de 22 de abril. Porque o sistema particular de informações dele funciona. Como ele colocou lá, o meu sistema funciona. Agora, o sistema oficial aí não funciona direito e tal. Depois ele explicou até que o sistema particular é um policial aqui, outro ali, que passam informações para ele. E ele quer alguém para tratar um órgão de Estado dessa maneira patrimonialista, sem a distinção entre o que é público e o que é privado. Agora, por que eu retomo esse caso, que resultou depois na decisão dele de trocar o Maurício Valeixo, diretor-geral da PF, colocando o Alexandre Ramagem, que teve sua nomeação suspensa pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Isso resultou na saída do Sérgio Moro, né? A troca no comando da PF, antes até da suspensão. E o Sérgio Moro disse que ele estava fazendo uma interferência sem qualquer motivo técnico. E o Moraes suspendeu aquela nomeação, mas o Rolando Souza acabou entrando por indicação do Jair Bolsonaro. Nunca foi o favorito dele. Nunca foi. E eu dizia que a corporação precisava reagir. Porque mentes binárias, elas sempre acham assim, se interferiu é porque passou a ter o domínio completo e ninguém pode reagir e qualquer coisa que surja que não seja exatamente do interesse do Bolsonaro, então é uma prova de que ele não interferiu. Não, não é assim. O sujeito interfere, quer ter alguém lá que passe informações para ele, quer ter acesso aos inquéritos de interesse da família, etc. Mas você tem reação interna e você tem grupos ali dentro da Polícia Federal que continuam atuando da maneira devida. Pelo menos é o que a gente espera, é o que eu zelo. E eu falava isso no Twitter. Estava até resgatando aqui um tweet meu de 22 de agosto de 2020. Se a ala decente da PF não reagir, defendendo a corporação contra a instrumentalização política deflagrada por Bolsonaro em abril, sabujos bolsonaristas terão a caneta na mão para abrir inquéritos contra quem incomoda o bolsonarismo e arquivar os dos camaradas. Então, sempre tratei essas questões da maneira complexa como é. E é isso que eu faço aqui para o ouvinte inteligente. Quer ouvir gente que divide o mundo sempre de uma maneira binária, ouve os microfones de aluguel. Então, olha, a Polícia Federal agora vai ter o seu comando trocado. Curiosamente, isso ocorre depois dessa dança das cadeiras nos ministérios,
que ele colocou o Anderson Torres, amigo do Flávio Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro, e novato na corporação, não tem experiência suficiente para estar ocupando esse posto que ocupa, mas quer trocar agora o comando da Polícia Federal. Qual é a analogia com o caso anterior? É que isso ocorre também semanas depois da abertura de uma investigação sobre um dos filhos do presidente da República. Olha só que coincidência, entre aspas, e eu estou sendo, obviamente, irônico. A Polícia Federal abriu nessa segunda-feira, 15 de março de 2021, semanas atrás, matéria do site Poder 360. PF abre inquérito para investigar negócios de Jair Renan Bolsonaro, filho 04. Está lá na matéria, PF abriu nessa segunda um inquérito para investigar negócios envolvendo Jair Renan, filho do presidente Jair Bolsonaro. A suspeita é que Renan praticou tráfico de influência e lavagem de dinheiro ao ganhar um carro para intermediar uma reunião de empresários com o governo federal. Essas informações, na verdade, são do jornal o Globo, tá? Eu estou lendo aqui a repercussão no site. Então, quando o inquérito sobre o Flávio Bolsonaro avançou, ele quis trocar o superintendente da PF. Como não era atribuição do presidente da República, ele tinha que trocar o diretor-geral. Como trocar o diretor-geral era a atribuição que ele, Bolsonaro, havia dado, pelo menos em termos de compromisso, de palavra, ao então ministro Sérgio Moro, ele acabou criando um atrito com o Sérgio Moro, que acabou saindo, ele botou outro, trocou o comando da PF. A primeira coisa que o Rolando Souza fez quando assumiu foi trocar a superintendência da PF no Rio. Agora, a PF, um núcleo lá, né, porque eles não têm o controle total, um núcleo lá abre uma investigação sobre o filho 04. E aí, o que acontece de novo? Ele bota um ministro da Justiça e Segurança Pública ainda mais próximo da família dele do que é o André Mendonça, que é um puxa-saco do Dias Toffoli, organizou livro em homenagem aos 10 anos do Toffoli como ministro. Então ele colocou o Anderson Torres mais próximo e o Anderson Torres agora troca o comando da Polícia Federal, porque o Bolsonaro nunca esteve satisfeito com todo esse comando. Então, as informações estão aí, elas são oficiais. Ligar os pontos é o trabalho de análise que qualquer um pode fazer a partir do momento que detém essas informações. E o que o Jair Bolsonaro falou naquela reunião ministerial de 22 de abril? Vale a pena a gente lembrar. Abro aspas. Eu não vou esperar, eu tenho que falar, parênteses meu, eu tenho que falar a palavra chula, porque foi a palavra usada pelo presidente. Abro aspas. Eu não vou esperar fuder a minha família toda de sacanagem ou amigo meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança da ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Não pode trocar o chefe, troca o ministro. E ponto final. Fecha o aspas. Aí depois, cinicamente, eles quiseram dizer que essa segurança não era força de segurança, que é a Polícia Federal, e o Bolsonaro sempre se referiu a ela assim. Era a segurança física, familiar, de alçada do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional, chefiado pelo general Augusto Heleno, que mesmo sendo um bolsominion, quando foi depor no inquérito aberto a respeito desse tema, não teve coragem de mentir para a Polícia Federal e disse que o Bolsonaro nunca teve dificuldade para trocar membros da sua segurança física familiar, como ele tinha colocado na reunião. Então é óbvio que ele estava se referindo à superintendência da PF no Rio, que para trocar, tinha que trocar o chefe da Polícia Federal e para fazer isso tinha que trocar o ministro. Está aí a declaração dele. Então ele quer ter o domínio completo desses órgãos de Estado. Ele quer a instrumentalização bolsonarista, tanto da Polícia Federal, como quis agora das Forças Armadas. Das Forças Armadas não conseguiu. Houve uma reação do Exército, o Paulo Sérgio acabou entrando no comando e os comandantes, né, que estavam lá, eles se recusaram a participar disso, assim como o ministro da Defesa, por mais apoio que tenha dado ao Bolsonaro nos últimos meses. Mas da Polícia Federal, ele está conseguindo. Mais uma vez, eu repito aquilo que eu disse no ano passado e no ano retrasado já, né? Como as coisas passam rápido. Eu espero que haja uma reação interna, eu espero que a corporação não se deixe dominar. Agora, a partir do momento que as pessoas têm caneta, elas vão trocando. Aí troca o delegado responsável pela investigação de um filho aqui, troca uma outra peça ali, redistribui e tal, tira a estrutura de investigação. A gente precisa monitorar para ver se tudo isso vai acontecer, porque depois arquivam uma suposta investigação que nem sequer houve e ele fica lá brandindo a inocência dos outros. Não, tem que haver a investigação até o final e responsabilização. Nesse caso, inclusive, o sujeito está recebendo móvel de empresa que mantém contrato com o governo. Receber móvel, ou imóvel, ou reforma de imóvel,
de empresa que mantém contrato com o governo, incluindo as suas estatais, isso aí na minha terra é receber propina. E propina tem de render cadeia.